Deus é sedento da nossa alma. O Senhor quer nos conduzir. Eu costumo dizer nas minhas pregações: quem impede o poder, a ação do Espírito Santo de acontecer, sou eu e você. Porque se nos abrirmos ao mover do Espírito Santo, deixando Deus fazer do jeito dele, não do nosso jeito, somos resistentes à ação de Deus. O Espírito Santo direciona para cá, a gente quer ir para lá. O Espírito Santo suscita a oração, a gente deixa de orar. Somos lentos. Os santos da igreja diziam que somos lentos para responder ao chamado de Deus. Mas o Espírito Santo é aquele que nos ensina a responder ao clamor de Deus. Um coração cheio do Espírito Santo, ele é ousado. Ele é fortalecido pela graça de Deus. Os apóstolos estavam com medo após a morte de Jesus. Eles sabiam que Jesus ressuscitaria. Jesus disse: esperai em Jerusalém, esperai o derramamento do Espírito Santo, mas eles estavam com medo. É humano. Nós somos pessoas, temos sentimentos, temos nossas fragilidades, e Deus sabe, Deus entende as nossas fragilidades, meu irmão, minha irmã. Então não se rebaixe, não desanime diante das tuas lutas, diante do teu sofrimento, porque Deus conhece o teu coração. Muitas vezes vivemos como se Deus não conhecesse as nossas fraquezas. Logo, o que acontece? A pessoa, ela falha, a pessoa não corresponde ao chamado de Deus, e ela desanima, e ela abandona a igreja. Mas calma aí, o Senhor, Ele é aquele que restaura, que cura as nossas feridas. E o Espírito Santo de Deus vem transformar os nossos corações, vem curar as nossas feridas, vem trazer a libertação que necessitamos. Qual a cura que você necessita? Qual a libertação que você tem clamado a Deus? Deus, Ele tem poder de realizar, mas isso acontece pela manifestação do Espírito Santo. É a autoridade que o Senhor te dá, é você reconhecer. Primeiramente, você precisa reconhecer que você é um filho amado de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita na tua vida, que você não age pelas tuas forças, mas pelas forças do alto. Colossenses 3 diz: buscai as coisas do alto, deixar o Espírito Santo nos conduzir, reconhecer a grandeza de Deus e a nossa pequenez. É reconhecer que o poder de Deus age em nossas vidas, e sem a graça de Deus não somos nada. Então você se torna totalmente dependente da graça de Deus. Assim foram os apóstolos, assim foi o apóstolo Pedro na sua experiência com Jesus. Antes ele tinha um coração duro, rancoroso, mas depois que o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre ele em Pentecostes, Pedro ficou cheio do Espírito Santo. A sabedoria tomou Pedro, o Espírito Santo começou a conduzi-lo, a direcioná-lo, a modelar a vida de Pedro. Colocou amor no coração duro de Pedro, colocou mansidão e um coração ousado, corajoso para fazer a vontade de Deus. E é isso que vamos meditar nessa noite, através de Atos dos Apóstolos, do capítulo 3, versículo do 1 em diante. Atos 3, versículo 1 em diante. O tema dessa noite é: levanta-te, anda e anda. Levanta-te e anda. Repete comigo: levanta-te, e anda. Essa é a palavra de autoridade que o Senhor está te dando nessa noite. É uma palavra que você vai trazer ao teu coração. Se você entender a mensagem dessa pregação, do que o Espírito Santo está falando ao teu coração, você vai ver a restauração, a mudança da tua vida acontecendo a partir dessa noite. Você verá e testemunhará os prodígios e milagres de Deus a partir da tua história, da tua vida, porque Pedro, ele viveu na sua alma, no seu coração, para poder anunciar aquilo que ele estava vivendo. Primeiro acontece no coração, é de dentro para fora.
É a experiência pessoal que Deus está te chamando nessa noite. Levanta-te e anda. É uma ordem de Deus, é o Espírito Santo queimando no teu coração, te impulsionando a caminhar, a evangelizar, a dar continuação à missão de Jesus. Entenda o chamado que o Senhor está te fazendo. Não é tempo mais de rejeitar o chamado de Deus. Não é tempo mais de tampar os ouvidos para o falar do Espírito Santo. É tempo de tomar posse e ver a graça de Deus acontecendo na tua história, na tua vida. Ver o teu ministério, a tua vida, a tua família sendo conduzida pela graça de Deus. Deus está sedento da nossa alma nessa noite. Deus quer transformação. Essa noite eu não aceito que você saia da mesma forma que você entrou. Tem que acontecer a graça de Deus na tua vida. Curas, prodígios e milagres tem que acontecer, porque Deus é poderoso para realizar isso, para curar o teu coração, para te libertar dos teus traumas, para revestir a tua vida com a sua graça. Vamos ver o testemunho, a experiência de Pedro. Capítulo 3, versículo do 1 em diante. Cura de um coxo. Essa é uma das leituras que eu amo, porque o meu ministério é de cura. E vendo a ousadia de Pedro aqui diante de um coxo, o que você faz diante de um coxo? Diante de uma pessoa enferma que chega até você. O mundo está enfermo, necessitando de uma palavra, de uma oração de um servo como você. Olha o que Pedro e João fizeram. Versículo 1. Pedro e João iam subindo ao templo para rezar a hora nona. Nisto levavam um homem que era coxo de nascença e que punha todos os dias à porta do templo, chamada Formosa, para que pedisse esmola aos que entravam no templo. Quando ele viu que Pedro e João ia entrando no templo, implorou a eles uma esmola. Pedro fitou nele os olhos, como também João. Ele disse: olha para nós. Ele os olhou com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Pedro, porém, disse: não tenho nem ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, levantou imediatamente os pés e os tornozelos se lhe firmaram. Deu um salto, pôs-se de pé e andava. Entrou com eles no templo, caminhando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Reconheceram ser o mesmo coxo que se sentava para mendigar à porta formosa do templo. Encheram-se de espanto e pasmo pelo que lhe tinha acontecido, como ele se conservava perto de Pedro e João. Uma multidão de curiosos afluiu a eles no pórtico chamado Salomão. À vista disso, falou Pedro ao povo: homens de Israel, por que vos admirais assim? Ou por que fitais os olhos em nós, como se por nossa própria virtude ou piedade tivéssemos feito este homem andar? O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu servo Jesus, que vos entregastes e negastes perante Pilatos, quando estes resolvera soltá-lo. Mas vós renegastes o santo e justo e pediste que se fosse que vos desse
um homicida, matastes o príncipe da vida, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Disso nós somos testemunhas, em virtude da fé em seu nome. Foi que esse mesmo nome consolidou este homem que vedes e conheceis. Foi a fé em Jesus que lhe deu essa cura perfeita à vista de todos vós. Palavra do Senhor. Meus irmãos, este é um dos grandes testemunhos daqueles que são chamados apóstolos. Pedro, sendo o primeiro dos apóstolos, conhecido como o Papa da Igreja primitiva. O primeiro Papa da Igreja Católica foi Pedro. Pedro, na sua experiência com Jesus, no seu batismo do Espírito Santo. É interessante que Atos 2, onde aconteceu o Pentecostes, narra a igreja primitiva sendo escolhida e sendo batizada no Espírito Santo. No capítulo 3, um dos primeiros milagres que aconteceu foi esse: Pedro e João, à porta do templo chamada Formosa, encontra um homem coxo de nascença. Vai dizer que esse homem já estava ali há mais de 40 anos. Ele vivia mendigando, sofrendo aquela situação de humilhação. Pedro, cheio do Espírito Santo, encontra esse homem acostumado a pedir esmola, a receber esmola, a viver mendigando. Pedro, ao olhar para aquele homem, e João também, na comunhão com Pedro, os dois cheios do Espírito Santo, eles estavam em comunhão, porque a experiência que Pedro estava vivendo ali de evangelização, ele não estava sozinho, ele trazia João com ele. E na experiência que eles viviam, na comunhão cheios do Espírito Santo, Pedro, ao olhar para aquele homem, e aquela experiência aquele homem viveu diante de Pedro e João, esperando uma esmola, esperando uma ajuda financeira, Pedro, ao olhar para aquele homem, ele diz: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Pedro e João viviam da providência. Eles serviam Jesus, eles estavam evangelizando, estavam dando continuação à missão de Jesus, não carregava nada com eles, vivia também de ajuda. Ele estava na mesma situação daquele homem, mas havia uma diferença entre Pedro e João. Eles tiveram um encontro pessoal com Jesus. Pedro e João estavam cheios do Espírito Santo, e ali Pedro, o que ele podia dar àquele homem? Pedro não tinha dinheiro, mas ele tinha algo muito mais importante. Ele tinha experiência com Deus, ele tinha a sua fé em Jesus, que tudo pode. Ele tem ali a experiência viva no seu coração, queimando no seu coração o poder do Espírito Santo. E ele diz àquele homem: ouro e prata eu não tenho, mas o que tenho eu te dou. Levanta-te e anda. A autoridade de Pedro, a sua fé, a sua experiência com Jesus, sabendo que Jesus era Deus, é Deus Todo-Poderoso, sabendo que o Espírito Santo habitava no seu coração, queimava no seu coração, ele com autoridade, ele ordena: levanta-te e anda. É a palavra que queimou no coração de Pedro, foi um dos primeiros milagres que Pedro fez. Muitos milagres ele fez em nome de Jesus, com o coração queimando, meus irmãos. Olha a experiência desses apóstolos, olha a experiência. Eles não queriam saber se eles seriam perseguidos, como foram perseguidos após isso. Eles não queriam saber o que iriam falar, eles queriam saber de fazer a vontade do Senhor. O Espírito Santo que soprava, a sabedoria de Deus que estava no coração de Pedro e João. E é essa autoridade vinda do Senhor. Somente um coração que é íntimo de Jesus, ele entende o que é autoridade espiritual. Ele entende que Deus é poderoso para fazer
a graça acontecer. Meus irmãos, o mundo hoje clama por uma palavra de cura e de libertação. O mundo hoje clama por ajuda. Como aquele homem, não é somente ajuda financeira. Hoje o mundo clama por uma palavra de cura e libertação. As pessoas precisam de ajuda financeira? Sim. Dificuldades, as pessoas têm as suas dificuldades, mas muito mais, elas estão clamando pela cura, pela libertação em seus corações. Elas clamam em encontrar um homem e uma mulher que estejam dispostos a orar por elas, a viver essa experiência. Os corações estão clamando por cura e libertação, e precisamos tomar posse dessa palavra. Levanta-te e anda, deixar o Espírito Santo nos conduzir. Precisamos dar continuação à missão de Jesus. Precisamos deixar o Espírito Santo nos conduzir na nossa oração, na nossa evangelização. O Senhor, Ele dá sede ao coração daqueles que se abrem, que se deixam ser movidos pela sua graça. O Espírito Santo dá sede, meu irmão, minha irmã. A tua oração tem poder. A tua oração, seja no teu quarto, rezando o teu terço, diante do sacrário, clamando diante de uma adoração, seja numa oração pessoal, a tua oração tem poder de curar e salvar almas. É isso que precisamos entender nessa noite. A experiência de Pedro foi uma experiência isolada, foi uma experiência ali onde aquele homem levantou, ele foi curado, mais de 40 anos naquela situação, sem poder andar, o poder de Deus curou aquele homem. Interessante, em nome de Jesus, Pedro deixou bem claro ao povo, explicando, dizendo que era Jesus a qual vocês negaram, aqueles que vocês trocaram por um criminoso, que foi crucificado, que ressuscitou. Pedro deixa bem claro que o poder não vem dele, que a graça e o poder vem do Espírito Santo. Por que parou o dedilhado? Estava bom? É preciso tomar posse, meus irmãos. A sede que o Senhor coloca hoje em nossos corações é a sede de ter autoridade ao evangelizar. Você precisa tomar posse da graça de Deus. O Senhor tem sede de almas, e o Senhor levanta homens e mulheres cheios do Espírito Santo, com autoridade espiritual. Eu me lembro que eu era do espiritismo, eu era de uma realidade longe da graça de Deus. Eu vivia nas baladas, eu vivia bebendo sexta, sábado e domingo. Quando eu tive a minha experiência com Deus, o batismo do Espírito Santo queimou no meu coração, aquele fogo de amor transformou o meu coração. Como Pedro viveu um novo Pentecostes, eu também vivi, e creio que você viveu. E eu me lembro que a sede que o Senhor colocava no meu coração era a sede de transformação, de ver a cura, a libertação acontecer. Eu me lembro quando eu comecei a ler a vida dos santos, quando eu comecei a ler a patrística, a autoridade dos santos, São Policarpo, Eusébio de Cesareia, tantos santos que viveram experiências profundas. Santo Éfrem, que fala da Eucaristia, aquele que comunga o corpo de Cristo, comunga fogo. E essa experiência foi me levando a acreditar no poder de Deus. Eu falei: Senhor, eu quero ver os teus prodígios e milagres. E quando eu entrei na igreja, eu falei: Senhor, eu entrei na igreja católica para ver os teus prodígios e milagres, para ver os corações sendo curados, porque o Senhor curou a minha depressão, o Senhor curou enfermidades físicas, várias enfermidades que eu tinha. E eu, acreditando no poder de Deus, eu falei: eu quero também ser usado por ti, Senhor. Eu quero ser conduzido pelo teu Espírito Santo, porque o mesmo Espírito Santo que agiu sobre Pedro é o mesmo que age sobre nós. Qual é a diferença? É que nós limitamos a graça de Deus, nós não deixamos o Espírito Santo agir com liberdade.
Eu me lembro que o Senhor foi conduzindo, foi agindo, foi operando a sua graça, foi curando as minhas feridas, foi trazendo a libertação ao meu coração. E eu falei assim como Deus me curou, eu também vou testemunhar essa experiência e levar aos corações, em nome de Jesus, a cura e a libertação. Tomando posse da graça de Deus. E o Senhor, Ele nos honra quando nos colocamos na brecha. Como diz em Ezequiel, o Senhor procura aqueles que se colocam na brecha para evangelizar. Deus está sedento de agir, de operar as suas maravilhas. Deus quer tocar os corações feridos. E eu me lembro quando eu voltei para casa, depois daquele retiro, a primeira experiência de oração que eu vivi, de conhecer o Espírito Santo, de ser batizado no poder do Espírito Santo, eu logo comecei a pregar para minha família, comecei a evangelizar, e minha mãe, que sofria com dores fortes de cabeça, eu já orei por ela naquele dia, acreditando no poder de Deus, e o Espírito Santo curou. E quanta graça o Senhor foi derramando, meus irmãos. Assim como Pedro, ele se deixou ser usado pelo Espírito Santo, e o Senhor pôde curar. Eu me lembro das missões, das evangelizações, a qual o Senhor agia com o seu poder. Eu me lembro que eu estava pregando em Araçoiaba, o Gelson que está aqui, que veio comigo, chegou antes, né? Estava lá também, e quantos irmãos Deus tocou. Eu me lembro daquela moça que estava com a perna quebrada, com gesso no seu pé, e pregando sobre a cura, sobre o poder do Espírito Santo. Deus tocou meu coração para orar por aquela moça, e quando eu chamei aquela moça de canto para orar por ela, e pude tocar, dizendo para ela assim: o Espírito Santo vai te curar. Ela: eu creio. E ali naquele momento eu impus as minhas mãos e pedi ao Senhor: Senhor, derrama o teu poder, que a perna dela seja curada, que o Senhor possa restaurar os ossos, os nervos, que ela seja totalmente curada. E ela, naquele momento da oração, ela já sentiu o Espírito Santo queimar, e ela dizia assim: o meu pé está queimando. Eu falei: é um sinal do poder de Deus, é um sinal que o Senhor está curando. E naquele mesmo momento ela disse: João Paulo, eu já não estou mais sentindo nada. E eu falei para ela assim, na ousadia do Espírito Santo, sabendo que quem está fazendo é Deus, é no nome de Jesus. Ela pôde tirar o gesso do pé dela. Eu falei assim: se você realmente está curada, porque eu creio no poder de Deus, mas eu quero ver acontecer. Se você está curada, tira o gesso do seu pé e sai pulando, dando glória a Deus. Naquele momento ela soltou o gesso do pé e saiu pulando, dando glórias a Deus. O Senhor restaurou, curou aquela perna dela, colou o osso dela. E quantos milagres o Senhor tem realizado pelo poder do Espírito Santo. É a manifestação do poder de Deus. Quando estávamos no Ibirapuera com o grupo de oração, evangelizando, encontramos um casal onde o homem, ele tinha sofrido um acidente, estava numa cadeira de rodas. E lá no Ibirapuera levamos um violão, vivemos aquela experiência de evangelização, de clamar o poder de Deus. E chegamos, se apresentamos a esse casal, eles católicos. E eu falei: podemos orar? Porque eu não posso ver ninguém enfermo. Assim como Pedro passou por aquele homem: ouro e prata eu não tenho, mas o que tenho eu te dou. Eu também, quando passo pelas pessoas enfermas, meu coração já começa a queimar. É uma pessoa com perna quebrada, com o braço quebrado. O Senhor já, no metrô, esses dias, estava passando, uma mulher estava mancando, com a perna machucada. Era uma senhora. E eu passei, o Espírito Santo me incomodou. Eu passei e voltei, eu fui lá: tudo bem com a senhora? Ela falou: tudo bem. É que eu sofri um acidente, torci o pé, já faz uns dias que eu estou andando assim meio lenta. E eu falei assim: será que eu posso orar por você? Eu sou da igreja católica. Ela falou assim: pode. Aí eu olhei para lá, olhei para cá, eu falei assim, para não escandalizar. Aí, pro próximo ali a passarela,
por providência de Deus, acalmou assim, as pessoas não estavam passando. Eu falei, vamos orar aqui no canto. Aí ela foi no canto e eu clamei o poder de Deus sobre ela, pedi ao Senhor que curasse aquela mulher. Naquele momento o Senhor curou e ela saiu daquela estação dando glórias a Deus, totalmente curada, para a honra e glória de Deus. O Espírito Santo dá ousadia, meus irmãos, para evangelizar. Precisamos testemunhar o amor de Deus. Você tem aquilo que as pessoas mais precisam, que é a graça e o amor de Deus. Precisamos testemunhar a graça de Deus, precisamos evangelizar, deixar Deus fazer da forma que Ele quer. Aí voltando lá no Ibirapuera, naquela experiência fizemos um grupo de oração ali no Parque Ibirapuera, pedimos o Espírito Santo e ao clamar sobre aquele homem na cadeira de rodas, o Senhor derramou a sua unção. Ouro e prata eu não tenho, nós não temos, mas o que temos nós te daremos, levanta e anda. Nós oramos por aquele homem, e aquele homem se levantou daquela cadeira de rodas no Parque Ibirapuera e começou a andar para a honra e glória de Deus. É o poder do Espírito Santo curando os corações. Eu me lembro aquela mulher, fomos fazer uma novena na casa dela. A mulher estava há mais de 5 anos com depressão, debaixo das cobertas, não saía para nada, mal tomava banho, mal comia. E nós fomos fazer uma oração com a família, novena, e lá pregamos o Evangelho, testemunhamos o amor de Deus, e o Espírito Santo tocou meu coração que iria curar aquela mulher, para mim ordenar no nome de Jesus. E naquele momento estávamos fazendo uma oração, e ela estava debaixo das cobertas, e eu coloquei a mão, estendi as mãos sobre aquelas cobertas, eu falei o nome dela, eu falei, em nome de Jesus, essa noite o Senhor está te curando, em nome de Jesus, a tua depressão está sendo curada, que você seja curada e liberta. Naquele mesmo momento, ela respondeu a minha oração, ela saiu debaixo das cobertas dizendo, eu sinto a cura de Deus, eu sinto uma alegria no meu coração, uma vontade de viver, algo que eu não sinto há 5 anos. Aquela mulher saiu daquela cama e nunca mais, lógico, voltou para dormir, mas nunca mais entrou naquela situação de depressão, para a honra e glória de Deus. Faz algumas semanas, acho que 2 semanas, a filha do Gelson estava com depressão, estava com síndrome de pânico. Ela trabalha na área da enfermagem, sofreu muito no tempo da pandemia, viu muita gente morrendo, falecendo, e o Gelson chamou para fazer uma oração lá por ela, pela filha dele. E ela dizendo que estava ouvindo vozes dizendo para ela se matar. Ela estava numa situação tão terrível que ela não conseguia colocar o pé para fora de casa, que ela tinha medo, síndrome do pânico. Que terrível, quantas pessoas eu tenho orado com síndrome do pânico, com depressão. É a doença do século, né? Quantos jovens, homens, mulheres sendo oprimidos por essa enfermidade. E eu e o Gelson orando pela filha dele, clamando o poder de Deus. A unção de Deus foi tão poderosa, o Espírito Santo foi derramado com poder naquela noite. Nós vemos o céu aberto e vemos o poder de Deus sendo derramado, clamamos a cura dela, e ela naquele momento já sentiu, já vimos sinais da cura de Deus. Ela foi totalmente curada, e o Gelson está aí para testemunhar. Eu perguntei, como está a sua filha? Voltou a trabalhar, está bem? Está bem, Gelson? Para a honra e glória de Deus, aquela moça foi restaurada pelo poder de Deus. Meus irmãos, último testemunho. Por que é importante dar testemunho? Porque o testemunho nos dá força. Pedro está dando o testemunho dele aqui, Jesus está narrando, ou melhor, Lucas está narrando em Atos dos Apóstolos, a experiência de Pedro e João, o testemunho de um homem cheio do Espírito Santo. Você, mulher cheia do Espírito Santo, verá e testemunhará as maravilhas de Deus. Deixa o Espírito Santo fluir, deixa a graça de Deus conduzir a tua história, a tua vida. É interessante porque eu me lembro que nessa época eu até servia no Ministério de Cura e Libertação. Foi experiências muito fortes que eu vivi nesse ministério, porque eu pude ver, dar de cara com o demônio mesmo e entender o quanto a realidade espiritual é forte.
E como isso me fortaleceu na fé, porque eu me lembro de um caso onde uma moça estava em depressão e o pessoal da intercessão me chamou, era de outro grupo de oração, e uma moça falou: João, a gente precisa da tua ajuda, a minha vizinha está passando por uma depressão profunda e a família toda está preocupada. Eu falei assim: eu vou até lá, então vamos até lá para orar por ela. Eu me lembro, era uma tarde de sábado, estava assistindo um filme e de repente ela me liga, me fala da situação, e eu falei assim: em meia hora eu fico pronto e chego na tua casa e a gente vai até lá. Eu peguei, tirei do filme que eu estava assistindo e a televisão estava ligada, eu deixei na Rede Vida, estava tendo adoração com o Padre Marcelo Rossi. Aí quando eu vi o Padre Marcelo ali fazendo adoração com Jesus Eucarístico exposto, eu senti um mover de colocar a minha mão na televisão. Quando a câmera pega assim na Canção Nova, na Rede Vida, Jesus Eucarístico, eu coloquei a minha mão sobre Jesus Eucarístico. Eu falei: Jesus, eu não sei quem é essa mulher, o porquê que ela está nessa situação, mas que o Senhor possa agir com a tua misericórdia e já possa começar a derramar a tua graça sobre ela. Fiz essa oração, meus irmãos. Precisamos ter compaixão quando a gente ora, sentir a dor do irmão, assim como Jesus, assim como Pedro sentia a dor do irmão, querer dar aquilo que você tem de melhor, que é o amor de Deus. E eu orei com toda a minha alma e meu coração. Meia hora eu fui para a casa dessa minha amiga intercessora, a gente foi até a casa da mulher, chegou lá, a casa estava cheia de gente, a família toda estava preocupada, porque ela não melhorava, os médicos não tinham diagnóstico para a situação dela, ela parou de comer, ela já não dormia à noite, mãe de família, a família toda estava apavorada com aquela situação, ela não tinha diagnóstico, remédio, nada resolvia a situação dela, ela não falava com ninguém, ela tremia assim. Quando eu cheguei na casa, a casa estava cheia de gente, família toda. Aí a minha amiga foi me explicando, falou: João, a família é meio dividida, tem os espíritas, tem os evangélicos e tem os católicos. Aí falaram assim, primeiro levaram ela no espiritismo, recebeu alguns passes lá no espiritismo, mas não resolveu nada. Aí depois a família levou na igreja evangélica, os pastores pediram lá a libertação dela e não resolveu nada, ela continua na mesma situação, não está comendo, não está dormindo, não fala com ninguém. E aí quando eu cheguei lá e me apresentei, meu nome é João Paulo, todo mundo sabia que ia alguém da igreja católica rezar lá, do grupo de oração. E aí quando eu cheguei, me apresentei, todo mundo tomou um susto, fizeram assim. Aí eu não entendi nada. Aí a irmã dessa moça que estava doente, ela tomou a frente e falou assim: João, que estranho, você sabe por que está todo mundo espantado? Porque a minha irmã, que há dias não fala nada, há semanas que não fala nada, ela faz meia hora que ela não para de chamar o nome João. João. Aí eu falei assim: isso é um sinal da graça de Deus, que Deus está agindo. Aí quando eu fui olhar, entrei na casa, essa mulher estava sentada num sofá de um só lugar. Eu já percebi que era ela, porque ela ficava assim tremendo, toda perturbada. E aí eu percebi um detalhe, ela estava na frente da televisão. Sabe o que ela estava assistindo? O Padre Marcelo Rossi com Jesus Eucarístico exposto. Quando da minha casa, meia hora antes eu orei, ela começou a chamar pelo nome João. Para honra e glória de Deus, eu vou falar a frase que ela dizia. Ela dizia: João Paulo, servo de Deus. Há semanas que ela não abria a boca para nada, e ela começou a falar. A família ficou espantada, porque elas não sabiam quem ia lá, e quando eu me apresentei, todos ficaram assustados. E aí eu falei: este é um sinal que Deus já está operando as suas maravilhas. Fizemos uma oração, não tinha como expulsar todo mundo da casa. Eu falei: vamos orar por ela. Naquele momento, eu e a intercessora colocamos a mão, oramos, pedimos por ela. Naquele momento ela arregalou os olhos
ela ia entrar no surto maligno, porque aquilo era diabólico que estava acontecendo com ela. Naquele momento eu repreendi a autoridade, como Pedro. Naquele momento eu repreendi, eu falei que toda libertação aconteça na paz, na tranquilidade. Aprendi com o padre Marcelo Rossi a orar por cura e libertação. Se você dá uma palavra de autoridade, o demônio não pode fazer escândalo. É autoridade espiritual. E ali aconteceu, ela arregalou os olhos e deu um suspiro. E aí o Senhor me deu a palavra libertação. Naquele mesmo momento ela voltou a falar, conversar normalmente, falou: estou morrendo de fome. Para a honra e glória de Deus, ela foi dormir e foi curada para a honra e glória de Deus. Meus irmãos, levaram ela em tudo que era lugar, religiões, mas foi na igreja católica que ela teve a experiência de ser curada e ser restaurada pelo poder do Espírito Santo, para a honra e glória de Deus. Em nome de Jesus, meus irmãos, vamos ficar de pé, porque senão a gente faz uma vigília aqui, só de testemunhos. É o poder de Deus, e eu creio que o Senhor quer usar da tua vida. Eu creio que Deus quer fazer através da tua história, da tua caminhada. Eu creio que a partir dessa noite a tua vida não vai ser mais a mesma, porque Deus está incendiando o teu coração. Há um derramamento do Espírito Santo, há uma ousadia do Espírito Santo curando as nossas feridas, nos libertando nessa noite. Toma posse como homem e mulher de Deus. O Senhor está curando o teu coração ferido, angustiado. Muitas pessoas se sentem presas. O Senhor está mostrando agora correntes sendo quebradas. É a liberdade espiritual que Deus está te dando nessa noite. É a experiência de vivenciar um pedacinho do céu aqui na terra, de deixar o poder de Deus conduzir a tua história. É o Senhor derramando sobre nós uma unção. É o Senhor avivando a nossa alma. O Senhor está levantando homens e mulheres de fogo nessa noite, para testemunharem o seu amor, para darem continuação à missão de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor vai agir através da tua história. O Senhor vai conduzir você no teu ministério, na tua caminhada. Muitos estão recebendo o dom de cura, o dom de sabedoria para pregar o Evangelho, o dom de libertação para anunciarem o poder de Deus e ver a libertação acontecendo. Levanta as suas mãos lá no alto. Na autoridade do Espírito Santo, eu profetizo o céu aberto sobre a tua vida nessa noite. Eu profetizo homens e mulheres de fogo. Eu profetizo sobre a tua história uma unção poderosa do Espírito Santo. Que o amor de Deus possa queimar no teu coração. Recebe a cura, recebe a restauração, recebe a libertação em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo avivar a tua alma, pela poderosa intercessão de Nossa Senhora. Nossa Senhora te cobre com o manto sagrado. Nossa Senhora está intercedendo pela sua cura nessa noite. A Virgem Maria, ela traz junto com seu esposo o fogo do Espírito Santo a te curar, a te libertar. Toma posse dessa unção, toma posse, ora, abre a tua boca, fala com Deus, rasga teu coração. Jesus, aqui está a minha história, aqui está, Senhor, as minhas fraquezas, as minhas limitações, mas eu creio no teu poder, eu creio na tua graça, eu creio que o Senhor está agindo na minha história, na minha vida. Eu vou testemunhar o teu poder, os teus prodígios sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor pelo poder do Espírito Santo. Eu profetizo em nome de Jesus. Isso, profetiza, ora com fé. Toma posse dessa unção, toma posse da cura física, da cura emocional que o Senhor está realizando sobre você. Ore canta labaxia labaierere, ore alabaierere canta labaierere. Recebe da unção, recebe do poder de Deus, unção de cura, prodígios e milagres em nome de Jesus. Ele canta labaxanda labassúria, ele canta labaxanda. Pessoas que chegaram aqui com dores fortes nos ombros, nas costas, estão sendo curados nesse momento. Dores de cabeça, você sente um alívio. Enxaqueca crônica sendo curada.
Uma tristeza tem tomado conta do teu coração. O Senhor está te dando alegria. Recebe a paz sobre toda a tristeza. A alegria do Senhor é a nossa força, é a nossa cura, é a nossa libertação. Ele canta lá baixando lá, canta lá, canta lá. Correntes malignas sendo quebradas em nome de Jesus. Shiria canta lá. Toda contaminação diabólica está indo aos pés da cruz. Se sinta liberta nessa noite. Toda corrente que prende os seus pés estão sendo quebradas. Você se sentia oprimido, oprimida. As coisas não acontecem na área da tua vida. Você se sente como amarrado, amarrada. O Senhor está te libertando agora. O Senhor está quebrando as contaminações. O Senhor está trazendo a restauração. Recebe do fogo do Espírito Santo. Unção de cura, prodígios e milagres em nome de Jesus. Recebe do poder de Deus. Recebe da unção. Recebe do fogo do Espírito Santo a abrasar o teu coração nessa noite. Que essa canção seja o teu clamor, a tua oração diante do coração de Deus. Deixa o Espírito Santo orar através de você. Deus é sedento da nossa alma. O Senhor quer nos conduzir. Eu costumo dizer nas minhas pregações: quem impede o poder, a ação do Espírito Santo de acontecer sou eu e você. Porque se nos abrirmos ao mover do Espírito Santo, deixando Deus fazer do jeito dele, não do nosso jeito, somos resistentes à ação de Deus. O Espírito Santo direciona para cá, a gente quer ir para lá. O Espírito Santo suscita a oração, a gente deixa de orar. Somos lentos. Os santos da igreja diziam que somos lentos para responder ao chamado de Deus. Mas o Espírito Santo é aquele que nos ensina a responder ao clamor de Deus. Um coração cheio do Espírito Santo, ele é ousado. Ele é fortalecido pela graça de Deus. Os apóstolos estavam com medo após a morte de Jesus. Eles sabiam que Jesus ressuscitaria. Jesus disse: esperai em Jerusalém, esperai o derramamento do Espírito Santo, mas eles estavam com medo. É humano. Nós somos pessoas, temos sentimentos, temos nossas fragilidades, e Deus sabe, Deus entende as nossas fragilidades, meu irmão, minha irmã. Então não se rebaixe, não desanime diante das tuas lutas, diante do teu sofrimento, porque Deus conhece o teu coração. Muitas vezes vivemos como se Deus não conhecesse as nossas fraquezas. Logo o que acontece? A pessoa ela falha, a pessoa não corresponde ao chamado de Deus e ela desanima e ela abandona a igreja. Mas calma aí, o Senhor, Ele é aquele que restaura, que cura as nossas feridas. E o Espírito Santo de Deus vem transformar os nossos corações, vem curar as nossas feridas, vem trazer a libertação que necessitamos. Qual a cura que você necessita? Qual a libertação que você tem clamado a Deus? Deus, Ele tem poder de realizar, mas isso acontece pela manifestação do Espírito Santo. É a autoridade que o Senhor te dá, é você reconhecer. Primeiramente, você precisa reconhecer que você é um filho amado de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita na tua vida, que você não age pelas tuas forças, mas pelas forças do alto. Colossenses 3 diz: buscai as coisas do alto, deixar o Espírito Santo nos conduzir, reconhecer a grandeza de Deus e a nossa pequenez. É reconhecer que o poder de Deus age em nossas vidas e sem a graça de Deus não somos nada. Então você se torna totalmente dependente da graça de Deus.